Olá, senhoras e senhores, Opinião Livre no ar, hoje direto do Mesas TI, evento importante do CEPRORGS, o primeiro Mesas TI de 2018, que hoje traz o case de Beatriz Dockhorn, a CEO da BIA Brasil, que é, sem dúvida alguma, um exemplo de empreendedorismo. Fiquem conosco. Diogo Rossato, presidente do CEPRORGS, um dos grandes anfitriões, junto com os seus pares do CEPRORGS, desse Mesas TI. Hoje é o primeiro Mesas TI do ano de 2018. Isso aí, é o primeiro encontro, Diego. Muito bom a gente estar revendo, vamos dizer assim, e não é só o primeiro Mesas. Se eu não me engano, é o primeiro evento público do CEPRORGS este ano. Tem isso. Mesas. Então é bacana, e aí mostra também a importância do Mesas TI para o CEPRORGS, que é um momento que a gente reencontra, né, todo o pessoal. Claro que tem outros eventos de outras entidades, mas é um momento que a gente recebe o pessoal na nossa casa e pode rever o pessoal, bater um papo, ver como é que estão as coisas, nos atualizarmos aí do mercado e das novidades aí da política, da economia, enfim, de todas as coisas que a gente está bem por dentro, né? Meu prezado Diogo Rossato, a gente tem uma parceria aí de admiração recíproca há mais de uma década, vamos dizer assim, se não é isso, é quase isso. Mas quando vocês abraçaram a causa da reforma trabalhista, que é uma das reformas que deve ser feita, a gente tem outras, tem a política, tem a tributária, mas quando vocês abraçaram, previdenciária tem que ser feita, quando vocês abraçaram isso, inclusive, e eu estava falando com alguns dos teus pares aqui antes da gente começar a conversar, sabendo que, olha, vai ter uma perda de receita, mas não é justo, né, causar problemas ao empreendedor brasileiro no nível que se chegou. Ali eu disse assim, como dizem no popular, respeitei. Ali eu respeitei. Já tinha, né, lógico. Legal. Mas cumprimentos. Obrigado. Diego, realmente é uma decisão, se a gente olhar o aspecto financeiro para a entidade, ele tem um impacto muito grande. Mas o nosso discurso, as nossas ações sempre vão ao encontro de a gente buscar desoneração para o nosso setor, buscar a pagar menos impostos, mercado livre. E como é que a gente, tendo esse discurso e trabalhando tão forte nestas frentes, nós vamos ser contra o fim de uma contribuição sindical que nada mais é do que imposto para o empresário? Então, esse era o nosso papel e a gente foi a favor disso. Eu acho que o CEPRORGS faz um papel há bastante tempo, um papel de representatividade muito grande e que é reconhecido pelos empresários. Então, eu acho que o fim da contribuição, e vamos lá, não é o fim da contribuição, é a opcionalidade, né, na contribuição, eu acho que faz com que muitas pessoas, claro, quem não acredita na causa, que são poucas, são exceções, deixem de pagar, mas aí cada um toma o seu devido encaminhamento. Mas eu acho que, independente da contribuição sindical, é importante a gente ver as pessoas que estão do nosso lado, estão do lado do empreendedorismo, estão do lado de pessoas que estão movimentando alguma coisa, não só no nosso setor, e a gente fala muito, e isso também é essa pauta. A gente não está aqui apenas representando o nosso setor, a gente precisa fazer coisas que movimentam a sociedade como um todo, e esse é um dos motivos pelo qual a gente também tem uma frente parlamentar de tecnologia e inovação para trazer também a tecnologia para a sociedade. E aí a gente movimenta a economia da tecnologia, da economia digital, mas também leva e dar respaldo para as pessoas que consomem tudo isso. Então, eu acho que, eu te agradeço pela pauta que tu levantaste aqui, realmente foi uma decisão importante para a gente, estratégica, eu diria assim, porque tem muitos sindicatos que não o fizeram, que continuaram persistindo na questão da cobrança da contribuição sindical, e eu acho um desaforo, assim, se me permite, com todo respeito a todos, mas eu acho que é um desaforo, eu acho que a gente tem que cada vez mais diminuir de vez a questão a quantidade de impostos que nós empreendedores pagamos para poder operar no nosso país. E hoje, inclusive, a gente tem uma palestra aí, né, que vem falando sobre isso. Eu já vou engatar a pauta, tá? Da BIA Brasil. BIA Brasil. Que é, o que nós estamos fazendo aqui? Exaltando o empreendedorismo. E ela vai trazer para nós as dificuldades de empreender no Brasil e por que ela se motivou também a começar empreendendo fora
para agora começar a empreender dentro do nosso país, né? Então ela é um case de sucesso empreendendo fora, ela tem várias, vem atuando em vários países e naquela oportunidade, não só a questão empreendedora, mas eu estava conversando com ela agora e que isso é muito, a gente fala hoje em dia muito na palavra disrupção, né? Vamos dizer assim, em 1994, se eu não me engano, que ela me comentou, esta para mim foi uma grande disrupção, ela montando um e-commerce, sendo que mal internet nós tínhamos no nosso país, e o que tinha, mal e mal tinha, era a internet de escada, e ela estava consolidando um e-commerce para oferecer no mercado. Olha que bacana, e mais do que isso, uma mulher, né, que eu acho que não é nenhum demérito, muito pelo contrário, mas que hoje em dia, se já é uma exceção ter uma mulher empreendedora, imagine naquela época, há 20 e poucos anos atrás. E fez um site trilingüe. Exatamente, utilizou, se especializou, buscou, estudou, conheceu as tecnologias e essas línguas para poder oferecer, e não só as línguas, a cultura, né? Porque tu chegar com um produto, de certa forma, brasileiro e oferecer para outros países, eu acho que a gente tem muito que aprender hoje aí, nós vamos ter um belo case para apresentar para o nosso público aí. Vocês foram muito felizes na escolha da Beatriz Dockhorn. E eu acho que esse é o perfil mais ou menos do empresário de TI, né? Ele é essencialmente micro, pequeno, médio, né? Mas essencialmente micro e pequeno, e que tem que abrir horizontes, abrir fronteiras, abrir picada na mata, né? É isso aí. Hoje a gente tem um estudo que basicamente a gente representa 90% das empresas que nós representamos são micro e pequenas empresas. E a gente trazer esse case e mostrar para o pessoal as possibilidades de exportação, e como ela mesma disse, são problemas que ela se deparou lá atrás e que ela vai mostrar para a gente já preparando algumas empresas que ainda não exportam, que tem muitas empresas nossas que já estão exportando. Quem ainda não exporta, vamos dizer assim, os percalços que vão ter ali na frente, os cuidados que tem que ter e assim por diante. Vai ser uma bela apresentação. Diogo Rossato, presidente do CEPROR, que seja um grande ano para todos nós e, sobretudo, para a área de TI. Um ano de muito crescimento econômico, geração de renda, desenvolvimento. Amém, amém, Diego. Que assim seja, e tomara realmente que, por mais coisas que a gente tem funcionando paralelamente à nossa economia este ano, que é a questão da Copa, que é a questão das eleições, a gente torce efetivamente que a gente tenha um bom ano, e eu acho que a gente vai ter, pelo que a gente vem acompanhando das empresas e pela retomada que a gente já teve na nossa economia. Um feliz ano novo para todos nós aí, que a gente tenha um belo ano, 2018 esplêndido. Forte abraço. Valeu, obrigado. Satisfação conversar com o meu prezado Donald Reis, que é o vice-presidente do CEPRORGS, o homem do marketing, e um dos responsáveis por esse belíssimo evento que é o Mesas TI, que hoje recebe a Beatriz Dockhorn, da Bia Brasil, que é um case de empreendedorismo, 90% da sua produção exportada, né? De roupas de fitness, né? De exercício e tal. Prazer te encontrar, Dona. Bom dia, Diego. Seja bem-vindo para mais um ano junto contigo, né? Aproveitando o gancho, mês de março, mês da mulher. E a Bia realmente é um caso bastante interessante, à parte, que é uma experiência que a gente quer aprender, porque o Brasil ainda muito incipiente, o país é um país estreante na área de exportações, né? O que a gente mais conhece do Brasil na área de exportações aqui no Rio Grande do Sul é a força que o calçado gaúcho e brasileiro tem, mas ela consegue fazer uma exportação de valor agregado. E isso é interessante, num momento em que o Brasil precisa sim pautar e continuar pautando não só a área do calçado, mas nas atividades em que a Bia atua, que é a área de vestuário, né, de um valor agregado bastante forte. E também nós que somos da indústria de software, a indústria criativa, a gente continua percebendo grandes oportunidades de exportação, já que o produto brasileiro, ele é um bom produto. Então esse é o motivo de nós trazermos ela, para ela contar, né, como é que é a experiência de sucesso primeiro lá fora, e agora ela está internalizando essa experiência global que ela tem. O que falta, na tua opinião, Donald, para o país deslanchar na área do empreendedorismo? Tchê, eu acho que a gente teve um modelo, ou ainda a gente tem alguns resquícios de que o modelo empreendedor ele tem dificuldades de convívio com o modelo trabalhista. E
uma coisa depende do outro, né? São Nestor de Paula, que tu conheceu muito bem, que até hoje eu tenho ele no meu coração, ele sempre dizia, não existe empreendedor sem colaborador, não existe colaborador sem empreendedor. E durante muitos anos também se pautou a questão do grande empreendedor. E as economias mais fortes, as mais equilibradas, o pequeno, o médio empreendedor, eles fazem parte muito bem feito da cadeia de valor, do ecossistema empresarial. Então, a pauta, eu te diria que assim, precisa se analisar o empreendedor, aquele cara que corre risco, aquele cara que está inovando, e dentro dessa pauta a gente precisa diminuir esse peso burocrático. Existe um peso burocrático tamanho, nós dois estamos conversando agora antes de fazermos essa entrevista, tu estava narrando a tua experiência em relação ao teu próprio livro, né? E isso amarra a produtividade, isso impacta, né? Para te abrir uma empresa, então pegamos alguns exemplos, né? O próprio Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu acho que o nosso prefeito tinha isso como pauta, que o próprio indicador gaúcho para abertura de uma empresa frente a outros estados, não vou nem falar frente a outros países, é muito demorado, enquanto que para se abrir uma empresa nos Estados Unidos são horas. Tu abre uma empresa através da internet. Se tu pegar esse pequeno exemplo, demonstra tudo, né? Porque os outros estados, eles imaginam o empreendedor como um grande arrecadador, um gerador de divisas, um gerador de empregos. Que é, né? Ele é, de fato. É claro que durante esse período todo que a gente vem vivendo no aspecto político, essa corrupção toda, em muitos momentos se ouviu durante esse processo do Lava Jato ao empresário. O empresário. Mas como qualquer outra profissão, como em qualquer profissão, existem empresários que não são bons empresários. Não, e tem uma coisa, né, Donald? Estes grandes empresários, que eles são 5%. 95% dos empresários brasileiros são micro, pequenos e médios. Tá? Esses gigantes essencialmente fizeram corrupção porque tinham negócios com o Estado brasileiro, né? Sim, e se tu parar para analisar, se a gente parar de olhar para esses casos e olhar o tamanho da economia do Brasil e uma necessidade imensa de se desburocratizar, a gente vai acabar descobrindo casos maravilhosos, densos pelo Brasil inteiro, como é o caso da Bia. E é isso que precisa se pautar. Eu acho que os próximos governos, todos os governos que vão vir pela frente, eles precisam ter um olhar diferenciado em relação ao empreendedorismo que existe, que não é necessariamente o empreendedorismo somente dos grandes, que aliás os grandes não fazem parte somente das melhores economias, como Suíça, como Alemanha, como Noruega, até mesmo o mercado coreano, que tu já estiveste lá, a própria China, né? Então acho que o Brasil precisa assumir o seu papel de país grande, não um país grande com uma economia pequena, né? Pequena. Peanuts, como diriam os americanos. A projeção desse primeiro trimestre é 0,02, uma coisa assim, é ridículo frente à real economia que esse país representa. Bom, este evento, né, tá na pauta, é o primeiro evento Mesas TI do ano. Nós vamos ter aí, abrimos com chave de ouro. Abrimos e eu queria fazer alguns registros, tá, Diego? Porque nós tivemos uma mudança, uma pivotagem, né? Uma mudança de roteiro programada desde o ano passado, quando nós apoiamos a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista ela geraria impacto, sim, para entidades de classe, especialmente sindicatos, né? E como nós somos uma entidade patronal, empresarial, nós queríamos viver esse desafio. E esse desafio como é que com a mudança das receitas do CEPROGS nós íamos manter eventos que fazem parte do calendário gaúcho. O Mesas é um evento que faz parte do calendário do segmento de tecnologia. Que tem custo, né? E que tem o custo. Então nós trabalhamos todo janeiro, né, atrás justamente para termos o ponto de equilíbrio e a devida segurança para realizarmos esse evento. E é por isso que eu trouxe uma cola aqui, porque eu preciso agradecer. Por favor. Além de te agradecer, obviamente, a tua presença, né? A gente abre o ano já com os patrocínios Gold da DBC, que é um parceiro nosso, né? O Edgar, o Lisandro, o Jaime, sócios fundadores da empresa, acreditam no evento, estão
novamente conosco, a Tio Cloud, que também apostou e chegou já elogiando a nova disposição que nós fizemos aqui do palco esse ano, como cotistas do bronze, a Consulpaz, do meu querido amigo Éden, a Dinâmica Consultoria, Frite Consulta. O Inácio é um super de um parceiro, né? Um cara Craque. que tem uma história que diz por tudo, né? A Grupem, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por acreditarem. A RCA Digital, que já é um parceiro nosso, Ricardo Abel. A Positivo, né? Que também acreditou, está conosco aqui fazendo parte esse ano, a TEDEC. E os apoios da Postometria, da CK Marketing, que também é a assessora de imprensa do CEPROGS, que é a Gláucia, que tem uma operação de comunicação empresarial e de assessoria de imprensa. E isso é para mostrar o seguinte: a gente se adapta, sim. A gente se adapta e aí já temos a receita garantida para todo o ano, inclusive. Cumprimentos. Vocês, como entidade de classe, foram, olha, invejáveis, tá? No melhor dos sentidos. Tá? Eu poderia citar mais alguns aqui, não vem ao caso. Vocês também tiveram algumas parcerias importantes, né? No sentido de modernizar a legislação brasileira, sabendo que isso teria consequências, inclusive, para a própria Receita. Vocês pensaram no Brasil? Sim, a gente pensa na qualidade de entrega, a gente pensa na qualidade do bem-estar do empreendedor que faz parte do ecossistema, a gente pensa nas outras entidades, aliás, para o Eugênio, que está assumindo, se não me engano, a Sucesso. A gente quer desejar para a Sucesso também parabéns pelo aniversário, são 50 anos de uma entidade que faz totalmente parte da nossa cadeia. A gente sempre teve portas abertas com a Cespro também, que são grandes parceiros nossos, SoftSul, a DVB agora, né, com o Biderman assumindo, mas o nosso querido amigo, né, Jonatas da Dinamize, vice-presidente lá, estamos montando um setup de portas abertas múltiplos, então é assim que a gente vai seguir. Que legal. Um abraço. Muito obrigado. Estaremos juntos aí ao longo de 2018. Com certeza, a gente também está aguardando um pouco mais o ano para recompor coisas que nós ainda precisamos para esse ano. Um abraço forte. Grande, muito obrigado. Mesas TI de hoje, uma promoção especialíssima do CEPROGS, o Sindicato das Empresas de TI, e a palestrante que está aqui comigo é a CEO da Bia Brasil, que começou nos anos 90, a Beatriz Dockhorn, fazendo moda fitness, né? E essencialmente exportando. Então, o case que nós temos hoje aqui no evento do CEPROGS é um case de empreendedorismo de sucesso. Prazer te encontrar. Prazer, muito prazer. Beatriz, a empresa iniciou em 1994, né? Em 96 eu botei um site em 3 idiomas. Eu não sei de onde é que eu tirei essa ideia, né? Mas era o tempo que a internet fazia blim, 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 blim e entrava. Eu quase apanhava na minha casa, né? Aquele barulho de fax. Isso. Mas o problema maior era o seguinte, é que quando a gente botava uma foto, demorava mais ainda para entrar, né? Aquela foto para passar, né? E eu não sei de onde é que eu tirei essa ideia. Realmente, às vezes eu fico pensando, mas eu não sei de onde é que eu tirei. 3 idiomas, o que foi? Português, espanhol, e inglês. Isso. Aí entrou um pedido de Costa Rica e perguntou quanto é que era em dólar. E eu simplesmente tirei reais e botei dólar. E mandei o valor. Aí, o que aconteceu? O Banco do Brasil me ligou e disse: tem um câmbio. Diego, eu não sabia o que era câmbio para fechar. Eu não sabia como se fechava um câmbio naquela época, né? Então, tu imagina assim, ó, eu tive uma mudança do pessoal do Banco do Brasil para dentro da minha casa para me ensinar o que era câmbio, como se fechava câmbio, porque eu também não sabia. Para poder faturar. Sim, para poder trocar o câmbio, né? Bom, aí na mesma semana, a Doroteia Werneck, que era ministra do Comércio Exterior, ligou lá para casa. Eu tenho um irmão muito gozador. Ela disse assim: quem está falando é a ministra. E eu achei que fosse gozação do meu irmão com uma secretária. Digo: ai, Nanda, eu tenho mais coisas para fazer. Não, depois da terceira vez eu vi que era ela mesma.
ela pediu que eu fosse para Brasília, né? Aí eu sentei lá com ela e ela disse assim, não existe pequena empresa exportando, só tu. Eu estava nos fundos da minha casa, nem sabia que não existia pequena empresa exportar. Eu ainda olhei para a Doroteia e disse assim, eu não sou pequeno, eu sou micro. As peças de roupas eram feitas na tua casa? Não, numa facção. Numa facção. Próxima de casa. Mas o escritório era em casa? O escritório era dentro da minha casa, no fundo da minha casa. E eu disse para ela assim, ó, eu não sou nem pequena, eu sou micro. Ela disse, então pior ainda, então não existe mesmo, né? E aí ela quis fazer o projeto da montagem da Apex. Que maravilha! Agência de Promoção de Exportações. Hoje, mas no início, quando nós fizemos, era a Apex, Associação para Pequenas Empresas Exportadoras. Esse é o nome oficial. Ah, interessante. Entendeu? Esse é o verdadeiro nome, né? Então ali ela pediu que todas as dificuldades que eu estava tendo. Bom, a primeira dificuldade era essa, a minha exportação, quer dizer, o meu pedido de Costa Rica era $320. Para fechamento de câmbio eu pagava $350. Porque não existia fechamento de câmbio de valor mais baixo. Só o grande exportador que exportava, né, da nossa aqui. Aí começamos o processo da montagem da Apex e terminamos o segundo mandato do Fernando Henrique, Apex. E aí começou o processo e a Bia Brasil foi a cobaia da Apex. Aí tu vai entender o porquê que eu me dediquei o tempo todo à exportação. Porque, na verdade, eu fui cobaia de um processo brasileiro para auxiliar pequenas empresas a exportar. Mas, Beatriz, tu notaste desde o início que era um caminho viável exportar teus produtos? Não. Não? Não. Eu descobri que tinha um furo no mercado, que era o seguinte, a minha história é que eu sou ex-atleta laureada gaúcha, né? Então, assim, ó, eu só via as pessoas usando abrigos da Nike, Reebok e Adidas, masculino e feminino igual. Entendeu? Saía aquele casal de par de vaso, muitas vezes, a andar pela rua, e eu achava horrível aquilo, entendeu? Porque a mulher não tinha uma roupa adequada para a prática do esporte, né? Nem para sair, e no fim de semana é onde é que a gente sai com as crianças, etc e tal, que eu saía com meus filhos, e terminava saindo e vendo todo mundo que a gente conhecia, porque estava todo mundo na mesma faixa etária, no mesmo tipo de problema, né? E todo mundo mal arrumado, porque não existia realmente uma maneira de tu te vestir bem, entendeu? Te vestir bem dentro de uma parte de ar livre, uma parte descontraída. Tu não existia, tu existia um abrigo masculino. Não era abrigo feminino, era abrigo masculino. Então eu descobri isto. E devido, assim, o processo realmente, assim, ó, eu tive... meu pai era médico, foi presidente do União há muitos anos, né? Ele e o Biderman. Então, assim, ó, devido a... Eu sempre viajei muito, então eu sabia que a Nike, a Reebok e a Adidas era no mundo inteiro. Mesma coisa. E sabia realmente que eu teria que enfrentar esses grandes, né? Que eu teria que enfrentar, não. Eles sempre teriam na frente, eu sempre teria abaixo deles. Mas que era um ponto realmente que nem eles estavam fabricando o que tinha na minha cabeça, o que eu estava pensando. Mas enfrentaste? Enfrentei, claro, enfrentei, porque eu sempre dizia que acima do tubarão vem peixinho. Abaixo do tubarão sempre tem um peixinho. E eu seria sempre o peixinho que estava ali, né? Então, E aí, o que aconteceu aí ao longo desses mais de 20 anos? Bom, aí o que aconteceu? A Costa Rica fez o pedido e começou. Aí tinha muitas missões que fazia o governo brasileiro, que levava, se tu está lembrando, alguns anos atrás, eles faziam missão com sucatão e uma turma de empresários. Então eu ia como empresária, né, a pequena empresa brasileira, né, iam todo o PIB brasileiro na frente do avião, né, e assim ia atrás, assim, a empresária, a pequena empresa, para ver a possibilidade da entrada de algum produto brasileiro no mercado, de uma pequena empresa, entendeu? Então a empresa foi praticamente uma cobaia, né? E deu certo. Não, deu certo, claro, deu certo, porque assim, ó, eu tive realmente muito apoio dos grandes exportadores. Tive pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Apoio em que sentido, assim? Apoio assim, transmissão de conhecimento, isso, como fazer, inclusive uma rodada de negócios internacionais, a gente sentava nas mesas, entendeu? E estava ali conosco a Marco Polo, a Randon, que são empresas gaúchas, entendeu? Empresas fortes, gaúchas. Então, sentavam com a gente sentava em várias mesas, assim, dentro de um hotel,
E lá a gente conversava. Então, sempre no final da tarde, a gente se reunia para ver o que uma empresa fechou de negócio, outra empresa fechou de negócio. Então, assim, o grande conhecimento de exportação eu aprendi com eles. Hoje, como é que está configurada a Bia Brasil? Hoje nós estamos assim, nós estamos em 7 países, né, com lojas licenciadas, né? E por exemplo, Portugal tem uma em Lisboa, agora a gente abre em setembro uma cidade do Porto, eu estou indo agora para lá no dia 25 de abril, justamente para escolher os pontos de que abrem em setembro no Porto e uma em Cascais. Então essas duas vão abrir agora, né? Semana passada nós abrimos a segunda loja na Croácia, né, no shopping Arena Centar. Foi aberta a segunda loja. Então, assim, esses países nós temos um showroom na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida. Nós temos um showroom em Porto, né, que vai auxiliar bastante essa distribuição para essas lojas, né, da gente. Nós temos no Líbano uma loja que já está aberta há mais de 10 anos lá. Nós temos na Finlândia uma também, né? E esses são os países mais fortes. E na Suécia também, muito, muito forte. Muito forte a Suécia para nós. Então tem alguns países que... Os clientes que eu tenho hoje são praticamente os mesmos clientes que eu tenho há 15 anos. É mesmo? Sabe assim, troca muito pouco. Fidelidade, né? Porque esta empresa, por exemplo, até eu costumo dizer que a gente tem que aprender com os erros dos outros, porque o aprendizado é a coisa mais cara do mundo hoje. Aprender no Brasil é muito caro, em tudo, em tudo. Então, assim, esse primeiro embarque que eu fiz para Costa Rica, ela me devolveu. Não me devolveu porque era muito caro devolver, mas rasgou tudo. Entendeu? Eu tive que refazer todo o pedido. Então aí entra uma coisa, né, que é o seguinte, tu tem que ser honesta. Refiz todo o pedido dela, sem ônus nenhum para ela, né? Comprei máquinas na Alemanha na época, poder fechar correto, e aí enviei correto para ela. Ela é nossa cliente até hoje. Sensacional, hein? Entendeu? Quer dizer, máquinas compradas para embalar. Não, para fechar a peça. Para fechar a peça. As peças começaram a rasgar. Ah, sim. As peças começaram a rasgar, entendeu? O tipo de ponto, tudo. Isso. Tinha que ser, e tinha assim, tem que ser 4 fios para que dê dois da reta, que se fixe legal. Então, assim, o brasileiro tem que aprender a fazer isso. Aí tu profissionalizasse, então, a empresa. No início, sim, já de cara, porque o primeiro pedido já rasgou todo. Tocando num ponto importante, a honestidade, que é o que traz a fidelidade. Né? Isso aí eu aprendi desde o início, que é o seguinte: se o meu cliente diz assim, não veio uma peça, não veio 2 peças, rasgou esta, deu problema esta, eu não discuto. Eu mando no próximo embarque a reposição, diminuo o valor, não discuto, porque eles não fazem isso, se não é verdade. E uma outra coisa é o seguinte, Código do Consumidor, vamos botar assim, né? Que nós temos aqui, tu tem 1 mês para devolver, não sei, isso não existe lá fora. Os caras querem usar 1 ano a tua peça e receber da mesma maneira. Entendeu? Então, esse processo de qualidade, ele foi implantado na fábrica desde o início. Desde o início. Tu tem que ter um processo de etapas a etapa muito bem feito. Produtos diferenciados, duráveis, matéria-prima diferenciada. Sim, porque eles não aceitam, entendeu? Que tu compre uma peça hoje, daqui a um ano deu problema. Não existe isso para eles. Eles vão deixar de usar porque não querem mais. Mas a peça está inteira. E assim, e o que acontece, assim, tu diz assim, roupa de ginástica, tem tantas empresas que nós temos que poderia exportar, mas o que acontece? As pessoas têm que entender que lá fora, saindo do Brasil, a máquina de lavar roupa, gente, é quente, é água quente. E vai detonar aquela peça. Encolher, no mínimo. Encolher, vai detonar. Então, assim, este processo, se eles não fazem com uma boa qualidade, vai ser devolvido, vai devolver o pedido todo. A tua matéria-prima é de onde? É de São Paulo, tá? Mas assim, existem cores desenvolvidas especialmente para nós desde o início. Por quê? Porque as pessoas têm showroom. Então, assim, a cada coleção, não precisa trocar tudo. A cada coleção, elas sabem que o amarelo é o mesmo tom que veio antes. Então, se sobrou a parte de cima, elas podem só comprar a parte de baixo moderna, entendeu? Então, é assim, é essa a ideia. Mas, assim, E quantas peças por ano tu estás fazendo, Beatriz? Olha, normalmente,
por mês, vou te falar assim, por mês, tá? Existem meses que a gente consegue fechar de 10 mil a 12 mil peças. Existem meses que é de baixa, por exemplo, agora que chega em julho e agosto, que é férias lá fora, né? Que é o nosso janeiro e fevereiro, a gente termina fechando 8 mil peças. E que percentual é exportado? 90%. 90%? A empresa- Sensacional. Nós temos hoje 62 países, inclusive o Irã. Sensacional. E para o Irã, né, nós tivemos 2 anos trocando documento com o nosso Itamaraty e com o Itamaraty deles, que eu não sei o nome, o Itamaraty deles, para poder entrar o produto lá dentro, porque senão não entra no Irã. Bom, e tu presides também a Associação Brasileira de Bens e Serviços. Isso, do esporte. Do esporte, né? Bom, essa experiência toda vai passar aqui para esse público seleto, qualificado do mês de TI. Isso. O que é a associação? A associação é a Associação de Bens e Serviços do Esporte, a Brese, corresponde ao seguinte: é uma associação feita para todos os esportes brasileiros que queiram fazer feiras internacionais para exportar. Então ela tem um projeto junto à Apex. Entendeu? Tudo pronto. Exatamente. Que aí encaixar, ajeitar. Sim, por exemplo assim, ó, e hoje se tu pensar, pesca é esporte. Então assim, é uma gama tão diferente que eu tenho, por exemplo, aparelhos de musculação, eu tenho grama sintética para as pistas de corrida, eu tenho um monte de coisa que termina ficando dentro da Brese. Então a gente termina sempre fazendo uma única feira, que é a feira da FIBO, que é a maior feira de esportes do mundo, que é na Colônia, né? Que ali pelo menos pega todos os esportes que eu consigo atingir, né? Excelente. Olha, gostei demais de saber da tua história, de mais de 20 anos de empreendedorismo e como a gente precisa, né, facilitar as coisas para o empreendedor no Brasil, né? Me parece que agora surge uma nova consciência em todas as camadas sociais brasileiras. Não adianta pedir emprego e detonar o empreendedor. Não adianta, não adianta. Não é. Não adianta. Eu te digo o seguinte, até, Diego, foi uma coisa assim, ó, que me tocou demais. Em 2008, a fábrica pegou fogo. E eu te digo o seguinte, assim, eu não queria voltar mais. Porque eu, como boa brasileira que era, eu não tinha seguro das minhas coisas, eu tinha seguro do prédio, que era alugado e eu tinha medo. Então, como todo bom brasileiro, tinha seguro das minhas coisas, do prédio, mas não das minhas coisas, e eu perdi tudo, até a última etiquetinha, tudo. Né? Eu não queria voltar mais. Eu disse, olha, eu vou tomar banho de sol, não quero voltar mais. Aí o que aconteceu? Os meus clientes de exportação começaram a depositar dinheiro para que eu voltasse, comprasse novas máquinas, voltasse a trabalhar. Sensacional. Entendeu? E aí o que começou? Começou a ficar os câmbios em aberto e eu tinha que embarcar a mercadoria, entendeu, para eles, porque era final de 2008, 2009, eu teria que trabalhar para mandar para eles. Eles ainda fizeram assim, ó, tu vai descontando 10% de cada embarque para completar, entendeu, o ano. Muitas vezes eu demorei 1 ano e meio para terminar de pagando o cliente. Mas assim, o que eu digo, que tu fizeste uma comparação de Brasil. Digo, qual é a empresa que iria receber um subsídio desse de clientes no Brasil? Eu te pergunto. É difícil, né? Não, é. Mas que história sensacional. Gostei demais, Beatriz, de ouvir a tua história. Eu fico contente de saber. Tenho certeza que todos vão gostar muito. A gente precisa, eu costumo dizer, a gente precisa de um choque de empreendedorismo no Brasil. Tomara que aí essa reforma trabalhista venha nos ajudar, venha facilitar a vida do empreendedor, acho que vai. Te digo, não é dos meus sonhos. Para mim é padrão americano, eu facilitaria tudo, né? Mas tem a nossa cultura aí, né? Tem a nossa cultura, eu também acho. Agora, eu te digo assim, ó, perto da minha demanda, vamos botar assim, a empresa necessitaria ter o dobro do tamanho que ela tem hoje. Mas eu não tenho coragem. Não queres, né? Não tenho coragem. Não tenho coragem porque eu acho assim, ó... Porque num país como o Brasil aumenta os riscos. Muito maior, entendeu? Muito maior. Eu te digo assim, durante essa história de 25 anos que nós vamos fazer o ano que vem, quantas empresas já surgiram e desapareceram nesse meu ramo? Entendeu? Inúmeras. Que surgiram e desapareceram. Então, assim, ó, é muito complicado tu trabalhar tu ter uma fábrica, e eu sou sozinha, eu não tenho sócio, eu não tenho nada, 25 anos, não tiro férias. Quer dizer, as minhas férias são o processo de viajar trabalhando. Então, assim, ó, realmente é muito difícil tu ter funcionários no Brasil. Muito difícil. E quem mais sofre com isso é
O empreendedor sofre, sem dúvida, a economia sofre, mas o trabalhador, né? O trabalhador. Não é por acaso que tem tanta gente desempregada. O trabalhador realmente ele sofre. Tanta gente na informalidade. Até essa semana aconteceu um episódio bem interessante. A gente chamou uma ex-costureira, né, para retornar pra gente. Bom, ela entrou quase que chorando na fábrica. Porque ela não estava desempregada desde que saiu. Quando os trabalhadores brasileiros entenderem majoritariamente que o Estado brasileiro e esse arcabouço legal os prejudica e não os protege, como fizeram crer ao longo do tempo, talvez a gente comece a realmente mudar o país, né? Eu também acho. E eu espero realmente assim, que o Moro está fazendo um excelente trabalho, porque ele está colocando quem tem que colocar na cadeia, e eu estou aplaudindo, porque eu acho assim, eu acho que o país ele tem que isto de levar vantagem, como eu te disse, isso não existe lá fora. O Brasil tem que ser depurado, é isso aí. Não existe lá fora. As pessoas elas têm que entender que se elas quiserem exportar, elas vão ter que fazer um trabalho diferenciado, porque o básico o mundo inteiro está fazendo. Entendeu? Elas vão ter que trabalhar diferente, elas vão ter que dar o padrão diferente ao produto delas, porque senão não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Elas vão ter que ter um perfil, o perfil de empresário tem que ser mudado também, entendeu? Não adianta o empresário achar que ele pode comprar também um tecido mais barato, ele não vai sair daqui, entendeu? Ele também tem que trocar o perfil dele. Então eu acho que assim, eu acho que é uma hora de que está vendo essa mudança de todos reavaliarem seus trabalhos. Excelente. Deixa eu dar um beijo. Beatriz, obrigado. Cumprimentos pelo trabalho, tá? Obrigado. Obrigado. Beatriz Docon. Obrigado. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Bem, é sempre uma satisfação encontrar o meu prezado Edgar Serrano, da DBC Company, né, fundador da DBC Company, presidiu o CEPRORGS, atualmente preside a Federação Nacional do Setor, hoje é diretor do CEPRORGS, nesse evento importante que é o Mesas TI. Prazer te encontrar, Serrano. Prazer, Diego. Uma satisfação mais uma vez nós estarmos juntos aqui. Primeiro evento do ano, um ano que economicamente parece que está indo muito bem e politicamente é o que a gente está vendo, essa comoção e essa confusão com os nossos caciques da política. O que chama atenção, certa questão positiva, é que mesmo com a política estando em frangalhos, né, o ex-presidente Lula já com ordem de prisão, Michel Temer, nosso atual presidente da República, em escândalos, que é uma questão de tempo, outros grandes caciques, todos numa situação bem precária perante a justiça, a economia segue se desenvolvendo. Então, o que se percebe? O país se distanciando um pouco daquela coisa que a política comanda tudo. A gente quer um país que possa ser mais forte que as pessoas, mais forte que os políticos, e me parece que esse ano de 2018 está acontecendo isso. Os índices econômicos e os negócios que a gente tem visto, conversando com os empresários de diversos setores, é que os negócios estão acontecendo. O país voltou, né? O país voltou, e isso é muito importante. E voltou, e estamos numa crise política das maiores, a ponto de ter um ex-presidente que já foi ontem ordenado pelo Sérgio Moro ir para a cadeia. Quer dizer, isso mostra a instabilidade política, e ainda assim seguimos crescendo. Entendo como uma economia que está mais madura. Tem setores que ainda estão com problema? Tem, mas aqueles que conseguiram, fizeram a roda girar e estão indo muito bem. E isso para nós é uma satisfação como empresários, porque, evidente, todo o tempo que a gente está trabalhando, ficar à mercê, né, dos nossos políticos é uma coisa muito difícil. Em Brasília, nessa terça-feira que passou, ia ser votado a desoneração da folha. Aí que a política atrapalha. Não se sabe se vai, se fica, o que vai acontecer. Foi suspenso. O parecer, o relator já liberou 3 pareceres. Então, uma hora a TI está, daqui a pouco a TI não está mais na desoneração, pode ser. Isso sim é chato, porque não te permite fazer um bom planejamento de custos na tua empresa, que tu não sabe qual é a tua matriz de custos que o governo. Mas, ainda assim, segue se crescendo. Então, o que tem se visto é isso, uma instabilidade política muito grande, mas a economia, graças a Deus, né, respondendo muito bem. O Brasil é um gigante. Sem dúvida. Se a classe política, se o Estado brasileiro não atrapalhar, ficar do lado de quem trabalha e produz, ninguém segura o Brasil. E isso que eu estou dizendo não chega a ser uma obviedade. Nós que produzimos sabemos disso, né, Serrano? Tem toda a razão. Se a gente participa, conversa, quando eu vou no teu programa e com os outros empresários todos que participam lá, de fato é isso. Todos crescem, todos produzem, fazem a sua parte. O que a gente não quer e que não pode acontecer é essa interferência que, quando o governo diz que vai ajudar, está claro, ele vai ajudar os seus amigos, né? E para ajudar os seus amigos, ele tem que tirar outros do mercado. E geralmente tu tira os mais competentes, que não participam dessa coisa política, é os que são colocados de lado. E a gente viu que as empreiteiras que saíram de 10 bilhões foram a 180, ou um grande frigorífico que faturava 2 bi, chegou a 180, cresceu 90 vezes. Olha, tu imagina o desastre que ele não fez com os concorrentes. O que a gente está vendo é isso, deixa os empresários trabalhar, faz as suas políticas, o próprio governo, as suas questões sociais e definir algumas coisas prioritárias para os rumos da economia, que a população, os empreendedores fazem o resto. Cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigado. Bom dia para todos nós e vamos ver o que vai dar no dia de hoje. Vamos trabalhar para que seja um ano melhor ainda. Né? Com certeza, um ano que possa ser melhor, para que 2019, quem sabe, mais estável politicamente, a nossa economia cresça ainda mais, gerando mais empregos. E que os cidadãos façam boas escolhas na urna, né? A gente foca muito em governador e presidente, é fundamental, eu sei, mas escolha pessoas conectadas com o desenvolvimento para as câmaras estaduais e para o Congresso. Claro, porque as leis, essas que muitas vezes a gente reclama, que o juiz manda soltar o bandido, é a lei feita por deputados, que o juiz é obrigado, evidente, a cumprir a lei. E é isso que a gente precisa. Se a gente quer mudar alguma coisa, é colocando pessoas que nos representem de fato, com as nossas ideias, né? Um abraço. Um abraço. Bem, o Everson e o Gabriel, que estão aqui comigo, são diretores da 2Cloud, que está apoiando esse evento, o Mesas TI. A 2Cloud é uma empresa daqui, surgiu em Porto Alegre. Conta para nós, Everson. Legal.
A T-Cloud é uma empresa de computação em nuvem, né, gaúcha, e o nosso principal foco justamente hoje é apoiar os clientes nessa jornada para a nuvem, né. Nosso principal ímpeto no ponto da criação da empresa foi justamente simplificar toda essa parte de equipamentos, gestão, monitoramento, que é o dia a dia das empresas, e liberar o pessoal da área de TI, liberar o negócio, as pessoas e os recursos da empresa para tratar melhor do negócio da empresa, né? Cuidar do seu software, cuidar do seu BI, da sua operação, e deixar justamente essa parte de infraestrutura de TI com a T-Cloud. Complementando, né, Gabriel? Complementando, né, a transformação da nuvem no Brasil e no mundo, realmente hoje a nuvem ela vem crescendo muito, né? Querendo ou não, a nuvem é nada mais dela que é uma terceirização da infraestrutura de TI, né? E o grande medo hoje dos empresários, dos gerentes de TI, os CIOs, é que a nuvem realmente ela tem essa abstração, né? Onde estão os meus dados, né? Então esse medo, esse receio, né? Tem até um vídeo que viralizou da Dilma falando da nuvem. Demonstrando que ela não sabe, mas me parece que a maior parte das pessoas não sabe o que é a nuvem. A gente fala da nuvem, mas as pessoas não sabem. Exatamente, né? Tanto que às vezes o pessoal me questiona muito a parte de concorrência. Hoje, os nossos maiores concorrentes ainda é a mentalidade do cliente ainda com esse medo, esse receio, né? Então hoje a gente brinca, né? E os americanos gostam muito de cloud evangelists, né? Que são os evangelizadores de nuvem. Né? É quase que pregar o evangelho, quase ensinar uma nova metodologia, né? Se a gente fizer uma analogia há 10 anos atrás, a virtualização foi o que aconteceu com a virtualização de infraestrutura há 10 anos atrás, com software de virtualização. Tinham vários servidores, o mainframe, e aquilo ali agora se popularizou, vamos dizer assim, né? Então esse é o nosso grande desafio hoje. Excelente. Basicamente é bastante importante a gente trabalhar essa jornada, né? Também tem outro ponto interessante, que é a questão dos novos negócios agora digitais, a indústria 4.0, né? Então a gente está verificando que o grande desafio das empresas agora, como sempre, né? Redução de custo, redução de tempo, simplificação, integrações com clientes, fornecedores, né? E a nuvem ela está no centro disso. Ela justamente é uma plataforma que vai apoiar o dia a dia dos clientes para colocar os seus sistemas lá e se preocupar com o seu negócio. Como é que surgiu a empresa? Como é que vocês tiveram a ideia de unir esforços? Eu e o Gabriel, a gente trabalhou na indústria de hardware, né, em multinacionais como Dell, HP, Oracle, né, e atendemos todos os tipos de clientes, né, desde empresas pequenas, médias e grandes empresas, né. E o que a gente percebia? Que justamente muitas vezes os clientes não faziam os investimentos mais assertivos, né, então eles precisavam comprar equipamentos, backup, licenças, parte de energia, no breaks, né? Então a ideia inicial saiu daí, justamente juntar tudo isso e transformar em um serviço que ficasse fácil, palpável, que acompanhasse justamente o tamanho da empresa. Excelente, hein? Exatamente. E uma palavra que é muito utilizada, né, na meio de TI, amigável. Amigável, exato. Processo amigável. Amigável, seguro, né? Tem outro ponto interessante que é a questão da segurança, né? O pessoal comenta isso muito, poxa, meus dados estão na nuvem, não estão mais dentro da empresa, é mais seguro, é menos seguro, né? E a gente gosta muito de fazer analogia com os bancos, né, hoje em dia. Então, ninguém deixa o dinheiro mais embaixo do colchão. Por quê? Porque o banco tem uma medida de segurança muito grande, cartões, tokens, acessos, e a T-Cloud hoje, quando o cliente faz essa jornada, coloca os seus sistemas na nuvem, a gente trabalha justamente essa parte de políticas de segurança para que ele fique mais seguro na nuvem do que com as informações dentro da empresa. Excelente, cumprimentos a você. Obrigado, a gente agradece. T-Cloud. Obrigado, até fazendo uma analogia, né, daqui 10 anos vai ser engraçado que vai soar tão absurdo quando a pessoa ainda tiver infraestrutura interna, quanto a pessoa ainda que tem o dinheiro debaixo do colchão, fazendo analogia que o Erson comentou do banco, né? Realmente, 5, 10 anos, o Brasil infelizmente é um país atrasado em questão de tecnologia, o que atrapalha muito a nuvem ainda é a questão de infraestrutura, links de comunicação, né? A Europa hoje já tem fibra de 10 GB em tudo que é canto, e aqui o Brasil ainda está nessa caminhada, né? Então acho que ainda dá para, a nuvem ainda vai ser uma coisa nova, inédita aí para os próximos 5 anos, até realmente ela se estabilizar como um padrão da indústria, né? Cumprimentos pelo trabalho. Obrigado, prazer. Bem, o Carlos César Almeida, com quem eu tenho o prazer de conversar, já conversamos em outras oportunidades, é o gerente de TI
né, da celulose rio-grandense. Conversamos no GU-CIO também. Sim. Né, Carlos César? Como é que está a nossa empresa lá, a celulose? Muito bem, felizmente o cenário internacional é muito favorável, tanto com relação ao dólar quanto o preço da commodity. Então, estamos em pleno vapor, tanto de produção quanto também de vendas. Excelente. Me conta uma coisa, o dólar alto, ele é bom para exportação? Né? Sim, nós exportamos cerca de 90%. 90%. Então, assim, a gente está o câmbio é muito favorável para a gente nesse momento e o preço da commodity. Então, essa combinação é uma combinação ímpar que o setor vem vivenciando nos últimos 3 anos. Então, isso é muito positivo, isso favorece novos investimentos, né, e também investimentos em tecnologia. Eu estive com vocês algumas vezes lá na fábrica aqui de Guaíba e é realmente um negócio invejável. A celulose talvez antigamente fosse um processo muito mais simples, hoje é um processo extremamente complexo e que, ao contrário do que muitos pensam, não agride mais o meio ambiente como era no passado, né? Sim, isso mudou muito, né? Eu acho que houve uma pressão e toda essa pressão por sustentabilidade, e aí eu estou falando de toda uma cadeia logística, né? Desde a produção da floresta, todo o mecanismo, todos os trabalhadores, existe uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, uma rastreabilidade. A gente só compra madeiras, né, e produz madeiras que são realmente de reflorestamento e reflorestamento sustentável, certificação FSC e todo um processo produtivo totalmente aderente às melhores práticas, não só de nível de Brasil, mas a nível de melhores tecnologias do mundo. Este evento aqui, mais um grande evento do CEPRORIX. É uma grande oportunidade, né? O CEPRORIX, o Mesa de TI, promove 4 eventos, são 4 encontros, né? E o encontro onde você promove uma integração entre CIOs, entre fornecedores, toda a comunidade de TI, né? As mais importantes estão aqui, então isso é fantástico. Promove um network, promove uma troca de experiência que é muito rica. E nós do grupo de CIO, de alguma forma, tiramos proveito disso, e pelo menos 4 reuniões do grupo que representam aí a 40 CIO das maiores empresas do Rio Grande do Sul, né, fazem na sequência desse evento, desse Mesas de TI, uma reunião, né, de 4 horas, onde também exploramos alguns temas mais profundos e fazemos muita troca de experiência. Esse é o principal objetivo do grupo. Cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bem, o Eugênio Romanini, que está aqui comigo, é o presidente da Sucesso, entidade pela qual eu tenho um enorme apreço, carinho, enfim. O setor de TI respeita muito, vai completar meio século agora, e eu agora recebi uma premiação no final do ano de vocês que muito me orgulhou, viu, Romanini? Sim. Bom, eu estava junto na entrega lá no restaurante, que você não pôde comparecer naquele dia. De fato, cara, a Sucesso tem feito um bom trabalho nesses 50 anos. Quando você para pensar, cara, que 50 anos estavam se discutindo tecnologia numa entidade gaúcha, cara, é de tirar o chapéu, porque muito se mudou de lá para cá. E a gente vem, cara, justamente tentando a cada ano acompanhar as tendências, que isso muda muito rápido. Quando você volta 50 anos atrás e pega um automóvel, ele continua tendo 4 rodas, um motor, tendo um volante. Evidentemente que agora nós estamos falando de carro elétrico, estamos falando de carro autônomo, mas continua sendo um carro naquele formato. A tecnologia mudou muito, mas muito nesses 50 anos. Então o desafio de uma entidade que vai completar 50 anos é justamente, cara, fazer essa atualização ano a ano para trazer para o mercado, cara, as tendências que estão para chegar. E que é um negócio de louco, não para, né? Não para, isso é bem interessante, né? Porque essa é a pergunta que vale 1 milhão. Aonde isso vai parar? Nós não sabemos onde isso vai parar. Porque cada vez está ficando mais rápido, está ficando mais barato e está trazendo, cara, uma disrupção ao ponto de transformar modelos de negócio. Esse que é o grande ponto, entendeu, da transformação digital e desse avanço tecnológico. Quando você começa, cara, a mudar o teu modelo de negócio em função da tecnologia, cara, aí o troço pode tomar outro patamar. O que eu falo de mudar o modelo de negócio? Cara, o transporte urbano. O transporte urbano mudou o modelo de funcionar à medida dos aplicativos de chamada de carro particular. Cara, o setor hoteleiro mudou
a maneira de operar com a vinda de um Airbnb da vida. Né? O que é, cara, a nossa casa hoje sem internet? Netflix, Spotify, quer dizer, a televisão, cara, da qual você já está há algum tempo trabalhando, está mudando a maneira de funcionar também. Totalmente. E se a gente não estiver atento a isso, cara, a gente fica para trás. O problema, ou a grande questão que a gente tem que perguntar, é que isso antes tinha ciclos mais longos de mudança. E agora não, agora o ciclo é muito curto. Tudo muito rápido. Muito rápido. E você não sabe, cara, de onde está vindo a concorrência mais. Antes a concorrência da TV era o outro canal da TV. Agora não é, cara. Agora é o canal no YouTube. Agora é a internet. Agora é outra mídia. Isso muda muito rápido. E se não ficar atento a isso, fica para trás. Maravilha, olha, prazer te encontrar, cumprimentos pela Sucesso e aproveita esse mês TI, que é o primeiro do ano, com uma história de empreendedorismo fantástica, que é o da Bia Brasil, né? Exportando 90% da sua produção de roupas fitness. Isso eu acho fantástico, né? Quer dizer, a gente faz muita coisa boa, né, cara? E essas coisas boas talvez ficam um pouco escondidas. Eu tenho defendido, cara, que quanto mais a gente compartilhar os cases de sucesso e até os que deram errado, vai ajudar, cara, outras pessoas a encurtarem caminho. Acho que esse é o grande desafio. E o Mesas é um evento que faz isso já há algum tempo, né? Sempre que posso, eu tenho vindo. Abraço, Romani. Obrigado, Diego. Este é a Opinião Livre de hoje, direto do Mesas TI do Ceprorgs. Obrigado pelo prestígio, pela audiência, um abraço, tudo de bom para você.